Olá pessoal, hoje eu vou falar de mais um elemento da parábola. O elemento que eu irei falar é sobre a representação gráfica de uma parábola. Nós temos duas formas de representar graficamente a parábola. A primeira é que, se nós observarmos o valor de A, para quem não lembra, a função do segundo grau é representada da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, o A vai determinar a concavidade da parábola. E se o A for positivo, nós dizemos que essa concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, o gráfico vai se assemelhar a um gráfico com esse formato. A concavidade voltada para cima. Para ficar melhor de entender, vamos imaginar como se fosse um bonequinho, né? Então, se o A for positivo, ou seja, o A for maior que zero, a carinha está feliz, maior do que zero, com cavidade para cima. Agora, se o valor de A for negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, ou seja, o gráfico vai se assemelhar a esse formato que nós estamos visualizando. E, novamente, a carinha, né? Se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a carinha vai estar triste, ou seja, a concavidade vai estar para baixo. Esse macete é um macete muito legal para a gente relembrar dos valores ou a posição que a concavidade vai estar, se vai estar voltada para cima ou voltada para baixo. Agora eu vou resolver uma questão que fala justamente da parábola da função do segundo grau. Então, vamos lá. Sejam A e B números reais positivos, considere a função quadrática definida para todo número real x. F de x igual a x multiplicado por AX mais B. No plano cartesiano, qual figura corresponde ao valor do gráfico? Então, vejam só. Uma coisa muito importante é que o valor de A e B são valores reais e positivos. Significa que, automaticamente, esse gráfico aqui não se enquadra, nem a letra C, nem a letra D. Uma outra propriedade que nos faz determinar qual gráfico eu devo escolher é o valor de B. Se o B for maior do que zero, quando o gráfico cruzar o eixo Y, ele vai ser um gráfico crescente. Se o B for menor do que zero, quando o gráfico cruzar o eixo Y, ele vai ser decrescente. Então, vejam só, aqui o gráfico está cruzando o eixo Y. A partir daqui, ó, ele está decrescendo. E, nesse caso, o ponto que cruza o eixo Y, ele está crescendo. Significa que a resposta correta é a letra B, porque o valor de B é positivo. Uma outra propriedade que não apareceu nessa questão é relativa ao C. O C é o valor onde o gráfico toca o eixo Y. E em todos os gráficos, o valor de C é igual a zero, conforme a gente visualizou nessa questão. Então, vamos recapitular. O valor de A diz se a concavidade está voltada para baixo ou para cima. Nesse caso aqui, A maior do que zero. A maior do que zero. E aqui, o A menor do que zero e o A menor do que zero. O valor de B, após cruzar o eixo Y, se ele estiver decrescendo o gráfico, significa que o B é negativo. Se o gráfico estiver crescendo, significa que o B é positivo. Esse é um macete muito legal para a gente resolver questões que envolvem análise de gráfico da função do segundo grau, ok? Então, a resposta final, letra B.